amigos do Na Área do Esporte, aqui estamos com alegria e disposição para a atualização do nosso semanal Papo sobre Futebol, cuidando notadamente das coisas locais, nesta fase em que, no caso de Maringá, do futebol profissional de Maringá, há um hiato, há um interregno, uma paralisação em função da desclassificação do Maringá Futebol Clube da Série D do Campeonato Brasileiro e já bota foco na preparação da equipe visando a temporada de 2024, que é promissora. Tem participação na Série A do Campeonato Paranaense, na elite do Campeonato Paranaense, tem garantida a participação na Série D do Campeonato Brasileiro e também na Copa do Brasil. Série D que teve neste final de semana a definição das equipes que vão para a fase seguinte, que vão para as quartas de final, as 8 melhores equipes que seguirão na disputa por qualificação para a Série C do Campeonato Brasileiro. E a gente estende os olhos sobre as equipes que se classificaram e aí o torcedor do Maringá Futebol Clube tem mais do que motivos para lamentar, porque 4 destas equipes que estão nas quartas de final do Campeonato Brasileiro fizeram, na fase de classificação, pontuações menores que o Maringá Futebol Clube, isso mesmo, em grupos, em tese, não é? Isso é subjetivo, mas em tese, em grupos menos complicados que o time maringaense, essas equipes fizeram uma pontuação menor que o time comandado pelo técnico Jorge Castilho. São os casos do Maranhão, por exemplo, que vai enfrentar o Ferroviário do Ceará. O Maringá Futebol Clube fez na fase de classificação 24 pontos, depois na segunda fase mais 2 pontos, mas enfim, vamos considerar só a fase de classificação para a gente fazer esta avaliação. O Maringá fez 24 pontos e não passou, porque depois tropeçou no Camboriú, mas o Maranhão, por exemplo, que está na disputa, somou 21 pontos menos que o Maringá Futebol Clube. Vai ter como adversário o Ferroviário do Ceará. Este sim fez mais pontos. Também o Caxias do Rio Grande do Sul, que está classificado, acabou na fase anterior, na primeira fase, na fase qualificatória, passando com 23 pontos, 1 ponto menos que o Maringá Futebol Clube. O próprio Bahia de Feira de Santana, que vai enfrentar o Atlético, e se o Maringá passa, seria este Bahia de Feira, seria este Bahia de Feira o adversário do Maringá Futebol Clube, fez apenas 21 pontos, 3 pontos menos que o time maringaense. E a própria Ferroviária de Araraquara, que está surpreendentemente classificada e que vai enfrentar o Souza da Paraíba nas quartas de final, passou com 20 pontos, 4 pontos menos que o Maringá Futebol Clube e no grupo do Maringá Futebol Clube. Veja, o Maringá Futebol Clube liderou o grupo ao lado da Patrocinense, que também não se classificou, e a Ferroviária de Araraquara foi a última a se classificar com 20 pontos. Mas, enfim, essa é uma avaliação subjetiva, não há nada de concreto nisso. Nada autoriza a dizer que o Maringá é melhor que essas equipes. Não, até por conta de que, com a bola rolando, no confronto do mata-mata, faltou ao time maringaense a competência para passar pelo Camboriú, 2 empates, nos pênaltis eliminado, enfim, águas passadas, não move moinho, cachaças bebidas não voltam litro, vida que segue. O Maringá Futebol Clube tem que pensar agora na preparação da equipe. E por que estamos falando desta Série D do Campeonato Brasileiro, desta 4ª divisão nacional, mesmo com o Maringá Futebol Clube desclassificado? Por conta da necessidade de externar a importância de um clube do interior, como o MFC, como o Tricolor Maringaense, de fazer parte de uma divisão nacional. A própria sobrevivência de uma agremiação depende deste calendário. Você não pode manter um time profissional, manter categorias de base, manter toda uma estrutura para apenas disputar o Campeonato Paranaense, para apenas disputar o Campeonato Estadual. Precisa ter o direito, precisa conquistar a condição de disputante de uma divisão nacional. Por sorte não, por competência, o Maringá Futebol Clube tem já a participação assegurada no Campeonato Brasileiro da Série D em 2024, conquistou esse direito neste estadual de 2023 e também na Copa do Brasil. Isso dá uma sustentação, isto assegura ou torna promissora a sobrevivência do time maringaense nesta gestão atual com muita seriedade, mas há um calendário logo tem faturamento, diferentemente das equipes que não têm uma divisão nacional para disputar.
e que por isso precisam fazer investimentos mais pesados e que têm dificuldades de sobrevivência. Veja o caso do Paraná, por exemplo, o estado do Paraná, nas divisões nacionais, vamos pegar, são 12 equipes que disputam a primeira divisão do campeonato paranaense, eu não tenho isso anotado, mas torço para que minha mente não me traia. O Coritiba e o Atlético estão na Série A do Campeonato Brasileiro. O Atlético com possibilidades, inclusive, de Libertadores, e o Coritiba se debatendo aí para não cair. Na Série B do Brasileirão temos o Londrina Esporte Clube, também ameaçado de queda, mas ainda assim para uma divisão nacional. E na Série C, o Operário de Ponta Grossa com perspectivas de acesso para a Série B. O Operário de Ponta Grossa fecha a primeira fase disputando a ponta da tabela, vai para a segunda fase com 8 equipes classificadas com chances concretas de classificação, de voltar para a Série B, de onde é egresso, né? O Operário caiu. 4 equipes. A partir daí, as equipes que estão na Série D do futebol paranaense. O Maringá Futebol Clube e o Futebol Clube Cascavel, que disputaram a competição nesta temporada. Vejam, são 6 equipes paranaenses que vão para o estadual a partir de janeiro, com o fato de terem assegurado o calendário e, mais importante que isso, ou tão importante quanto isso, o fato de que disputaram neste 2023 a temporada toda, logo tiveram condições da manutenção de seus respectivos elencos. O Maringá Futebol Clube e o Cascavel, diferentemente das outras agremiações aforantes que têm divisões nacionais, terão que começar tudo de novo, montar elenco, contratar jogadores, passar por pré-temporada, enfim, de preparação. Logo chegarão no estadual, em tese, naturalmente, com possibilidades menores, em possibilidades não tão boas quanto o Maringá Futebol Clube e o próprio Futebol Clube Cascavel, que tem seus elencos montados. No caso do Maringá, com o qual a gente convive mais proximamente, está emprestando jogadores para séries C do Campeonato Brasileiro, para Copas regionais de outros estados. Este elenco já está disponível. O técnico Jorge Castilho, que deverá ser mantido como capitão da comissão técnica, a partir de novembro recebe um elenco já pronto. Não há necessidade da mobilização da diretoria no sentido de buscar jogadores em outros locais. Já tem este elenco montado, daí a importância de um time participar de um campeonato brasileiro. Por isso que o campeonato paranaense tem a sua importância ampliada, por conta de que é através deste campeonato, é através deste regional, que esta vaga na série D do Campeonato Brasileiro é assegurada. Então o Maringá Futebol Clube, já com foco em 2024, já tem a participação, mas aí terá 2025, então precisa de um estadual convincente para assegurar esta participação no Campeonato Brasileiro da Série D em 2024. Da Copa do Brasil já está garantida, mas também já projetando 2025. São estas projeções que uma diretoria séria, como a do Maringá Futebol Clube, e que não está fazendo um time para a temporada, não é o chamado time de verão, é preciso ter a visão já adiante nesse aspecto. Não é? Isso não há dúvida nenhuma em relação. O futebol, portanto, os jogadores, no caso do Maringá Futebol Clube, alguns contratos sendo renovados, não é? Jogadores sendo emprestados para outras agremiações, mas o núcleo, a base do elenco já está pronto. A partir de novembro acontece a pré-temporada. Maringá Futebol Clube, que vai representar Maringá no estadual, ao lado do Aruco, também classificado, que esteve até nas quartas de final da temporada de 2023, também já começa a montar o seu elenco, mas o caso do Aruco já é diferente do Maringá, não tem este elenco pronto, não é? É preciso correr atrás, é preciso que olheiros, é preciso que a diretoria faça observações em outros clubes para a montagem do elenco que vai disputar o campeonato de 2024, com início previsto aí para a segunda quinzena de janeiro. Enquanto isso, na pré-temporada, a projeção de que se faça, aliás, o Maringá Futebol Clube emitiu nota dando a confirmação de que um torneio, o chamado torneio de verão, que foi disputado neste 2023, 2022-2023, com o Maringá Futebol Clube, com o Cianorte e com o Futebol Clube Cascavel.
ninguém falou do Arouco. Eu acho que até por uma questão de delicadeza de educação, deveriam incluir também o Arouco. Mas há uma rivalidade, sei lá se isso vai acontecer, é direito das equipes que se organizam, não depende só do Maringá. Essa competição foi realizada na temporada anterior a partir de um consenso entre as 3 agremiações, que são meus parceiras ali de bastidores, o Cascavel, o Cianorte e o Maringá Futebol Clube, mas eu acho que seria interessante que o Arouco também participasse desta competição. Enquanto isso não acontece, as categorias de base das 2 equipes maringaenses estão aí nos estaduais. O Maringá Futebol Clube no Sub-15, o Arouco também no Sub-15 e o Maringá Futebol Clube no Sub-20. E o Maringá Futebol Clube, sobre categorias de base, anunciou agora nesta semana que, além do Sub-15 e do Sub-20, vai instalar a categoria Sub-11 e Sub-13. Isso significa que a atual diretoria tem uma projeção para fazer aquilo que é imprescindível para equipes de menor porte, equipes do interior, que é a formação de talentos, que é a formação de jogadores para no futuro próximo serem aproveitados. Isso por enquanto, a gratidão pela sua atenção e nós continuamos por aqui capitaneando, catalisando informações para trazê-las em debate com você que nos dá o prestígio da audiência aqui na área do esporte.